Bem-vindos a mais uma reflexão com o Tio Black. Hoje a gente vai mergulhar num guia prático e o mais importante, baseado na ciência, para construir uma autoconfiança de verdade, genuína. Vamos deixar um pouco de lado aquela ideia de pensamento positivo superficial, sabe? O nosso foco aqui vai ser em estratégias concretas que realmente funcionam para a gente construir uma base de confiança que não desmorona. E para a gente entender bem isso, tudo começa com a história de um ex-aluno. Anos atrás, ele me procurou e confessou, sabe, com o coração na mão. Professor, eu sou muito inseguro. E isso está acabando com a minha carreira, travando os meus sonhos. Essa sensação, essa angústia de que a insegurança está no caminho, é algo que, infelizmente, muita gente sente na pele. E é por aí que a gente começa a nossa exploração de hoje. Então, como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos entender a fundo o problema da insegurança. Depois, vamos analisar 3 erros clássicos que simplesmente destroem a nossa confiança. Primeiro, as promessas que a gente quebra para nós mesmos. Segundo, a tal da reatividade emocional. E terceiro, uma coisa chamada desamparo aprendido. E claro, no final a gente chega na solução, que se baseia inteiramente no poder dos resultados. E sabe, a história daquele aluno não é um caso isolado. De jeito nenhum. Ela representa uma luta fundamental que talvez muitas das pessoas que acompanham esse material enfrentem no dia a dia. Essa sensação de não ser capaz, ela age como uma barreira invisível, sabe? Mas que é muito, muito real na hora de buscar o sucesso. Vamos então para o primeiro grande erro que a gente comete. É uma coisa curiosa, quando a gente fala em quebrar promessas, a gente logo pensa nos outros, né? Mas e quando a promessa quebrada é nossa, para nós mesmos? É aí, bem aí, que começa a corrosão da nossa confiança por dentro. Pensa comigo, imagina a cena. Você precisa de um eletricista. Marca com o cara, ele não aparece. Ok, imprevistos acontecem. Você marca de novo e ele fura de novo. Na terceira vez ele jura que vai, mas nada. A pergunta é, você ainda confiaria nele para fazer o serviço? A chance é quase zero, né? A confiança foi pro espaço. Pois é. E o ponto central é esse. O mesmo processo acontece dentro da nossa cabeça. Cada vez que alguém promete para si mesmo, amanhã eu começo a academia, vou estudar 1 hora por dia, vou parar com tal hábito, e não cumpre, essa pessoa está, na prática, ensinando para o próprio cérebro que a sua palavra não vale nada. É como dizer para si mesmo, olha, não dá para contar comigo. A ciência tem um nome bem interessante para isso: autoeficácia. De acordo com o estudo do Tio Black, autoeficácia nada mais é do que a crença, a fé que a gente tem na nossa própria capacidade de fazer as coisas acontecerem. Quando a gente quebra promessas que fazemos a nós mesmos, estamos dando um tiro direto na nossa autoeficácia, que é um dos pilares mais importantes da autoconfiança. Certo, mas como é que a gente reverte esse estrago? A solução é parar com aquelas promessas gigantescas de ano novo e começar pequeno, bem pequeno. Faça uma promessa que seja quase impossível de não cumprir. Tipo, vou ler 1 página de um livro por dia. E aí, cumpra. Custe o que custar. Cada pequena vitória vira um tijolinho na reconstrução da confiança em si. Beleza, superamos o primeiro ponto. Agora, vamos para o segundo erro que aniquila a confiança: a nossa incapacidade de gerenciar as respostas emocionais. E atenção, não se trata de não sentir, porque isso é impossível. Se trata do que a gente faz com aquilo que a gente sente. Olha que interessante essa comparação. Reagir é automático, é no impulso. Alguém faz uma crítica e a pessoa já explode, ou então se encolhe toda. É pura emoção. Agora, responder envolve uma pausa. É uma escolha consciente, pensada. Pessoas confiantes geralmente respondem. Pessoas inseguras tendem a simplesmente reagir. Essa ideia é capturada de uma forma linda aqui por Viktor Frankl. Ele, que sobreviveu a campos de concentração, percebeu que mesmo na situação mais horrível que se pode imaginar, a liberdade final que ninguém pode tirar é a de escolher como responder. Esse espacinho de tempo entre o que acontece e o que a gente faz é onde mora todo o nosso poder. E aqui está o pulo do gato, pessoal. Um ponto científico fundamental. Controle emocional não é sobre engolir o choro ou fingir que não está com raiva. Isso é impossível e até faz mal. É sobre controlar o nosso foco e o nosso comportamento. É sobre criar aquele espaço para respirar fundo e escolher uma ação que esteja alinhada com os nossos objetivos, em vez de ser um fantoche da emoção do momento. E agora vamos para o terceiro erro. É uma condição psicológica poderosa chamada de desamparo aprendido. Sabe o que é isso? É o que acontece quando as falhas do passado nos ensinam a simplesmente parar de tentar,
mesmo quando, de repente, o sucesso se torna possível. Para a gente entender isso, tem um experimento clássico, um pouco triste até, mas muito revelador. Os cientistas colocaram cães numa situação onde eles levavam choques leves e não tinham como escapar. No começo, eles tentavam, lutavam, mas falhavam. Com o tempo, eles simplesmente desistiram, deitavam e aceitavam passivamente. A parte mais chocante foi que mais tarde, quando os cientistas tornaram a fuga fácil, eles nem sequer tentaram. Eles tinham aprendido a ser impotentes. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Depois de tentar conseguir um emprego e não passar em várias entrevistas ou tentar começar um negócio e falhar, o cérebro pode começar a achar que todo esforço é inútil. É assim que se aprende o desamparo. A pessoa simplesmente para de tentar. Então, a grande questão que fica é como é que a gente quebra esse ciclo terrível? Como é que a gente reaprende a ter esperança e a agir? Será que existe um antídoto para isso? Sim, existe. E o antídoto é poderoso de tão simples. É mudar o foco. Em vez de olhar para o problema gigante, incontrolável, a gente foca 100% na menor coisa que está sob nosso controle. Se o problema é estou sem dinheiro, isso é grande demais. O passo controlável pode ser vou passar 15 minutos hoje analisando minhas contas. Só isso. E é aqui que tudo se conecta, pessoal. A grande solução que amarra todas essas pontas. A confiança não é algo que a gente pensa para ter, é algo que a gente constrói. E a gente constrói com ação e com provas. E aqui está o ponto mais importante de todos. Ficar repetindo frases motivacionais no espelho ajuda pouco, porque lá no fundo, a parte lógica do nosso cérebro sabe que aquilo não tem prova. O que realmente cala a voz da dúvida são resultados, provas concretas de que a gente é capaz. Tá, mas como a gente gera esses resultados? É um passo a passo simples. Primeiro, a gente pega aquele desafio enorme e quebra em pedacinhos minúsculos. Segundo, a gente foca em apenas um pedacinho, no próximo passo controlável. Terceiro, a gente vai lá e faz aquela única pequena coisa. E quarto, que é muito importante, a gente para e reconhece a vitória, por menor que seja. E aí, a gente repete. É criar um ciclo positivo. Pensa assim, cada pequena tarefa que a gente completa é uma evidência. É um dado novo que a gente está alimentando para o nosso cérebro. E com evidências suficientes, a crença começa a mudar. O cérebro começa a recalibrar aquela percepção de eu não consigo para opa, peraí, eu consigo sim. A confiança vira uma consequência natural da competência que foi provada. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta. A questão não é mudar a vida inteira da noite para o dia. É sobre identificar a menor, a mais simples ação, o menor resultado que está sob seu controle e que pode ser gerado amanhã. Esse é o começo. É o primeiro passo para construir a prova de que sim, a gente é capaz. Qual vai ser o seu? Tio Black agradece por ter acompanhado mais este conteúdo feito com muito carinho. Até a próxima reflexão.